Eu quero a sua atenção. Eu não vou aguentar, vou ter que chorar de novo. Em abril de 2020, a pequena Alice, de 3 anos de idade, ela morreu vítima de AVC hemorrágico. Na época, o caso teve bastante repercussão, porque a família alegou que o hospital negou a atender a menina em função da carência do plano de saúde. Mas um ano após o ocorrido, a nossa equipe conversou com os pais de Alice, que ainda clamam por justiça. O quarto de Alice ainda não foi mexido. E essa matéria eu vou trazer agora. Eu queria que vocês parassem. Eu queria que vocês parassem agora. Você que está no salão de beleza, você que está no trabalho, dê uma paradinha só de 3 minutos. Eu quero chamar a sua atenção, você que é pai, você que é mãe, você que tem sentimento. Eu vou trazer a matéria e depois a gente vai comentar. E se possível, eu queria abrir até os telefones para você poder comentar. Veja. Os vídeos mostram o amor entre mãe e filha. Eu amo mais. Eu amo muito, muito. Eu te amo mais. Eu amo mais. Com 3 anos de idade, Alice já demonstrava o amor pela mãe. E o objetivo dela era exatamente fazer o que a mãe fazia, dar aulas. Alice, 3 anos de idade, morreu após sofrer um AVC hemorrágico e ter constatado a morte cerebral no Hospital de Emergência e Trauma, aqui em João Pessoa. O caso aconteceu no dia 24 de abril de 2020. A família da menina alega que ela teve atendimento negado no Hospital João Paulo II, devido a 12 dias que faltavam para cumprir a carência do plano de saúde. Em nota, à época, o Hospital João Paulo II informou que a criança foi atendida com hipótese de diagnóstico de meningite. Naquela ocasião, o quadro de saúde era estável, sem febre, sem convulsão e sem a necessidade de oxigênio ou outra terapia. Não havia emergência e se tratava de uma solicitação de internamento eletiva para investigação de hipótese de diagnóstico realizada na UPA, situação para a qual a paciente estava sob período de carência junto ao seu plano de saúde. A nota diz ainda que realizou um encaminhamento para o hospital de referência para tratar de doenças infectocontagiosas e que a criança não permaneceu nas dependências do Hospital João Paulo II por mais de 30 minutos. Também nota, o plano de saúde Smiley disse não ter ocorrido qualquer ilegalidade e reitera a nota de esclarecimento do nosso prestador de serviço em todos os seus termos, ao passo de se colocar à disposição para sanar eventuais dúvidas. Cara, pra mim. Falta um mês pra eu poder atender minha filha, um mês! Minha filha tá precisando ser interna! Aí você vem, não, tem carência, não é? A gente tem um caralho! Quem que atende? Quem que atende a Smile ou são vocês? Hein? Ô, médica, que vai deixar minha filha morrer aqui? Porque ela não tem filho, não? Hoje, há mais de 1 ano do ocorrido, a mãe ainda clama por justiça. O que mais revolta é ver que a profissional que negou atendimento não foi só com a minha filha, continua trabalhando normalmente, não teve nenhum tipo de punição, não teve nenhum tipo de afastamento e continua fazendo, segundo terceiros que me falam, testemunhas, fazendo negligências lá, fazendo medicações erradas, sabe, trabalhando mal. E isso me causa mais raiva, sabe, mais raiva, assim, o sentimento de injustiça. Pelo que ela fez com a minha filha, que todo mundo viu, graças a Deus nós registramos, ela virando as costas, ela dizendo que não iria atender, que apenas quando o plano liberasse, vendo minha filha desfalecendo nos meus braços, nem sequer o nome dela ela perguntou, para saber o estado, não teve nenhum tipo de atendimento, nenhuma ficha nós podemos fazer, porque o plano não tinha aceitado ainda. Emocionada, a pergunta: o que dizer para a Jéssica no dia de hoje?
eu não pude fazer nada. Porque eu fiz o máximo que eu pude. O máximo, eu não consigo só lembrar que ela disse: mãe, minha cabeça tá doendo muito. E eu falei: mãe, eu juro que vai passar. E ela já começou a ter outra convulsão e não acordou mais. Depois da morte da filha, até hoje as cicatrizes são imensas. O desespero e o pedido de justiça, porque até agora ela não sabe explicar o que está acontecendo. Porque, segundo ela, as responsáveis pela morte da filha ainda estão na impunidade e que cobra da justiça, o quanto antes, uma resposta imediata. Eu não quero que fique impune, eu não quero que caia no esquecimento, que seja apenas mais um caso, mais uma criança negligenciada. Não quero. Eu quero que essas médicas, tanto a médica da UPA quanto a médica do João Paulo II, paguem pelo que fizeram. E o pior de tudo é no momento que eu senti a dor, no período que isso aconteceu, lançaram notas mentirosas. Chegaram a dizer, inclusive essa médica da UPA que recebeu minha filha, que viu o estado de gravidade dela, chegaram a dizer que ela estava dormindo, que estava em estado estável, que não tinha tido convulsões. A minha filha já chegou na UPA convulsionando. A criança, depois de percorrer alguns hospitais, UPA, um hospital particular e o hospital universitário, foi aqui no hospital de trauma que ela conseguiu ser atendida. Durante o momento de internação de Alice, várias correntes de orações foram feitas. Alice recebeu toda a assistência do hospital de trauma, inclusive a mãe, que a todo instante era acolhida pelos profissionais dessa entidade. Mas, infelizmente, Alice não resistiu. Agora, o que resta é saudade, porque uma criança que pensava no futuro, que amava a mãe e este amor foi interrompido através da morte. Alice é mais uma a ficar na história e aguardar uma resposta da justiça. Quando eu vejo os vídeos, ela dizia: mamãe, eu te amo muito, muito, muito. Pegava no meu rosto, assim, apertava, falava: amo muito. E eu falava: eu te amo mais. Ela: não, eu amo mais. E a gente ficava nisso. Eu quero que o CRM investigue, eu quero que o CRM puna elas. Isso não pode ficar assim. E sobre esse assunto a gente vai falar ao vivo com a repórter Deise Ponciano. Qual é a posição do Conselho Regional de Medicina sobre o caso Alice? Com você, Deise. Oi, Washington. Exatamente como a gente pôde ver aí na sua reportagem sobre o caso da pequena Alice, a família cobra justiça. Esse caso que aconteceu em abril do ano passado e que a família pede que a justiça seja feita. Nossa produção, então, entrou em contato com o CRM para saber qual o posicionamento, o que é que eles dizem sobre a investigação desse caso com relação à atuação dessas duas profissionais, e a resposta foi divulgada em nota com a seguinte fala, abre aspas: a Corregedoria do Conselho Regional de Medicina da Paraíba informa que foi instaurado processo ético profissional contra os médicos envolvidos no caso. O procedimento está em tramitação processual. O Conselho está apurando toda a documentação, trazendo oitiva dos envolvidos e manterá o exercício da ampla defesa e do contraditório previsto na Constituição Federal Brasileira, objetivando a defesa da sociedade e da boa prática médica. Essa foi a resposta do CRM com relação ao nosso questionamento sobre o andamento das investigações. A TV Arapuã segue acompanhando esse caso e vai também, junto com essa família, trazer as informações para que a justiça seja feita. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Deise. Nós nos cercamos de todas as prerrogativas do que manda o bom jornalismo, de procurar ouvir todos os lados. Não vou entrar no mérito do processo, porque eu não conheço a tramitação onde está. Mas eu tenho convicção
e tenho respeito pela justiça do meu estado. Promotores, juízes, com direito sempre ao contraditório, mas é um caso que precisa ser elucidado. Dayana, quando você vê, quando você sente. Eu ontem, foi uma das matérias que a cada entrevista, a cada pergunta, que foram várias, que a gente teve que dar uma resumida, as lágrimas eu tive que parar. Porque quem é pai, principalmente quem é mãe, que respeita o que é um filho, que respeita o que é uma filha, que sabe o quanto é importante, porque na vida só existe algo que você pode um dia deixar de ser quando a morte nos leva. Mas existe ainda por este país mães que abandonam os seus filhos em detrimento ao seu vício, ao seu bel prazer, à sua vontade de jogar uma criança em determinado local e dizer que eu sou mãe porque preciso aparecer. É a dor que essa Jéssica está passando, a dor que ela está sentindo, a falta. Ela dizia, minha filha, eu amo você. Ela dizia, não, maninha, eu amo mais você. Mas minha mãe ama você. Ela disse, eu amo mais. E de repente a mãe dizer, mãe, minha cabeça está doendo. Mãe, minha cabeça está doendo. Não, minha filha, vai dar tudo certo, você vai ficar boa. Ora, a demora, o tempo de atendimento da UPA para o hospital, do hospital para o hospital universitário, do universitário para o hospital de emergência e trauma, e o AVC da criança, ó, mexendo. Quando os médicos chegaram no hospital de trauma, Dayana, aí disseram, mãe, só tem vaga no Metropolitano amanhã. Aí a equipe médica do trauma disse, não, mãe, nós não podemos mais esperar, porque senão ela vai morrer antes de ir para a sala de cirurgia. Aí tiveram que fazer o processo cirúrgico. Aí Alice não resistiu. Para encerrar, me dá a imagem dela aqui. Alice, entrega a tua alma a Deus como já está entregue, Alice. Bate na porta do nosso Pai e diga que ainda existe mãe como a sua, a Jéssica, que sabe valorizar o que é um filho. Ainda existe mãe que vai em busca de seja lá qual for o resultado de perícia ou investigação para poder dizer, eu amo a minha filha. E mãe que é mãe sabe, é capaz de dar a própria vida pelo filho. Existem mães e mães. Anjo, você não era para ter partido. Você não sabe a falta que você vai fazer a todos nós. Eu passei desde anteontem a amá-la, com muito carinho e respeito, porque você não merecia morrer desse jeito. Você não merecia. Nós só temos uma certeza, que é a morte. Mas você não poderia morrer dessa forma. Quem sabe, se você tivesse chegado a tempo nas mãos dos médicos do trauma, você hoje estaria contando a história. Mas, infelizmente, o tempo foi muito cruel com você. E está sendo com muita gente. Aliás, não subestime ao tempo. Parabenizar a Adriana e a Adriana Saito e a você, viu, Dayana? Adriana e Dayana, pela produção da matéria, a France e a toda a equipe do Sistema Arapuã de Comunicação. Que Deus a ilumine vocês. Grandes profissionais, nos orgulham muito de poder trabalhar com vocês. E aguarde, vem muito mais por aí.